Olá, eu estive com você antes num dos estudos dirigidos. E na ocasião, não me apresentei. Desculpe. Sou João, assistente virtual da professora Úrsula. E estarei com vocês na aula de hoje. E antes que eu me esqueça, aqueles que preferirem podem aumentar a velocidade de reprodução do vídeo. Fique à vontade. Então, vamos começar. Na aula anterior, você viu sobre definição, o que seria uma boa amostra e os aspectos físicos possíveis de escarro. E uma breve revisão da anatomia do trato respiratório. Foi falado um pouco sobre o coletor universal adequado para esses exames, as formas de coleta de secreções do trato respiratório inferior e algumas das orientações para a coleta de escarro. E é importante dizer que as orientações como a ingesta de líquidos e dormir sem travesseiro no dia anterior à coleta, também devem ser orientadas aos usuários que farão a indução do escarro. Aquela que usa o nebulizador ultrassônico e uma solução salina hipertônica, para ajudar na expectoração. Sei também que abordaram sobre a importância de manter as amostras protegidas contra a luz solar, principalmente se for uma suspeita de tuberculose, e acondicionar adequadamente para que não haja o risco de derramar. Vamos falar agora de dois principais exames que podem ser feitos com escarro. A baciloscopia, também conhecido pela sigla BAR, é a pesquisa de bacilos álcool ácido resistentes em esfregaços de amostras clínicas, preparados e curados segundo a técnica padronizada. E através do microscópio, o profissional analisa o seu conteúdo. Um exemplo desta técnica é a de Zell-Nielsen. Não se preocupe. Isto é apenas uma curiosidade. Continuando, nessa técnica o material a ser analisado é fixado em uma lâmina e corado com formulações específicas. E as bactérias em formato de bastonetes, os bacilos, que são resistentes à coloração, porém quando coradas, resistem fortemente à descoloração, mesmo quando submetidas a ácidos fortemente diluídos ao álcool absoluto, permitindo sua identificação. Na imagem, temos os bacilos em vermelho. Esta outra imagem é uma baciloscopia de escarro. E você pode deduzir pela quantidade de bacilos, essas estruturas em vermelho, que o resultado do exame é positivo. Esse usuário está com alta carga de bacilos, devendo iniciar o quanto antes o seu tratamento. E fazer o rastreamento dos comunicantes, as pessoas que vivem com ele. A baciloscopia pode ser aplicada a uma infinidade de materiais clínicos, tais como escarro, urina, fezes, líquido cefalorraquidiano, também conhecido como licor, entre outros, para a identificação de organismos patológicos. Os tipos mais comuns e com mais relevância médica são os que pertencem ao gênero Mycobacterium. Como exemplo temos, o Mycobacterium leprae, causador da hanseníase. E o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. No exame de baciloscopia, o escarro é o material mais usual. Ele pode constituir a primeira evidência de doença, permitindo assim o início de um tratamento, enquanto aguarda-se o resultado de cultura. Fazendo a baciloscopia direta do escarro, é possível detectar vários tipos de BAR, mas, os tipos mais comuns e com mais relevância médica são Mycobacterium tuberculosis, na detecção os casos bacilíferos de tuberculose pulmonar. As infecções pulmonares causadas por micobactérias não tuberculosas, complexo Mycobacterium avium, também podem ser detectadas por esse exame de escarro. O risco de desenvolver doença por conta destas micobactérias é maior em idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Não há evidências da transmissão das doenças causadas por micobactérias não tuberculosas entre pessoas. Dependendo da hipótese diagnóstica, ou seja, a doença que se suspeita ser a causa, ou dependendo do resultado dos primeiros exames, pode ser necessário coletar duas ou mais amostras de escarro. Para a baciloscopia direta de escarro, é utilizado o coletor universal de boca larga, não estéril.
Em relação à conservação da amostra do escarro para baciloscopia, poderão ficar em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar por um período máximo de 24 horas. O ideal é que a amostra seja entregue logo após a sua coleta. Mas se a demora para o envio ao laboratório for superior a um dia, as amostras deverão ser mantidas refrigeradas entre 2 e 8 graus Celsius. Pode ser em geladeira comum. O motivo de manter sobre refrigeração é de evitar que deteriorem, ou, a ocorrência de resultados falso-negativos. Essas amostras podem ficar refrigeradas de 5 a 7 dias, no máximo. A cultura é outro exame feito com escarro. Um exame de cultura é aquele que se realiza o cultivo de células ou tecido vivo, em um meio contendo nutrientes adequados, em condições propícias à sobrevivência. Quando se inocula, injeta um micro-organismo em um meio de cultura que apresente fatores ambientais favoráveis, ele inicia seu desenvolvimento. E é possível obter informações para a identificação de patógenos presentes. Diversos tipos de micro-organismos podem ser cultivados in vitro, incluindo vírus, bactérias, fungos e protozoários. Os exames podem ser feitos em tubo de cultura que são de vidro, sem borda, ou com tampa de plástico com rosca. Esses frascos com tampa servem para evitar o ressecamento rápido do meio de cultura. Seu tamanho pode variar de acordo com o trabalho a ser realizado. Também podem ser feitos através da placa de Petri. Você já deve ter ouvido falar em microbiologia. É o recipiente em formato redondo e achatado que existe de diversos tamanhos feitos de vidro ou plástico. Existem vários modelos no mercado. Podem ser, por exemplo, descartáveis, autoclaváveis. Tanto no tubo quanto na placa de Petri, serão colocados os meios de cultura, que são preparações feitas em laboratórios, e que formam um ambiente adequado com os nutrientes ideais para o crescimento de micro-organismos. Como diferentes micro-organismos possuem diferentes necessidades, o meio de cultura é adaptado para satisfazer essas especificidades. Não existe meio de cultura universal que atenda a todos os micro-organismos. Por esse motivo, uma variedade de meios de cultura está disponível no mercado de análises clínicas, para que o mais adequado ao exame a ser feito seja utilizado. Por isso, que no pedido de exame é importante que o profissional solicitante coloque a suspeita diagnóstica ou indicação clínica. Assim como ocorre na baciloscopia, o exame de cultura pode ser realizado em diferentes materiais biológicos. E o escarro é um deles. A cultura de escarro é solicitada quando se precisa identificar os micro-organismos que podem estar provocando uma infecção pulmonar. Um exemplo de cultura de escarro é para o diagnóstico da tuberculose pulmonar, utilizada devido sua elevada especificidade e sensibilidade. Nos casos pulmonares com baciloscopia negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 30% o diagnóstico bacteriológico da doença. Nesta foto temos da esquerda para a direita, imagens de 2 tubos de cultura que positivaram para tuberculose. Em seguida, uma imagem mais aproximada do meio de cultura, demonstrando com mais detalhes das colônias de Mycobacterium tuberculosis, com formato parecido a migalhas de pão ou de couve-flor. Junto com a cultura, o teste de sensibilidade do micro-organismo a agentes antimicrobianos pode ser solicitado, para orientar o tratamento. É semelhante ao que é feito no exame de urinocultura. E com antibiograma pode saber a quais os medicamentos o micro-organismo é mais sensível. A desvantagem é o tempo para a liberação do resultado do exame. Dependendo do que seja analisado, pode demorar 7, 14, 28 dias. Até 8 semanas dependendo do método utilizado. Para a cultura de escarro não é necessário o uso de frasco estéril, caso o exame seja para diagnosticar micobactérias, como a tuberculose. Porque as amostras sofrerão um processo de descontaminação durante sua análise. Mas para a pesquisa de outros micro-organismos, é recomendado o uso do frasco estéril.
para que não contamine a amostra com micro-organismos que não são os reais causadores da infecção a ser investigada, e dificultar a análise da amostra. Em cultura de escarro, também o ideal é que envie a amostra assim que for coletado. E pode ser mantida em temperatura ambiente para entrega até 2 horas. Caso leve mais tempo, deve ser mantida sob refrigeração, entre 2 e 8 graus Celsius. Também pode ser utilizado a geladeira comum. E ser entregue em até 24 horas. Não podemos esquecer que a identificação deve ser colocada na lateral do frasco. E ter as informações de forma legível, como o nome completo do cliente e a idade, o número de prontuário, se ele tiver internado, colocar a unidade de internação e o leito, a data da coleta e hora, o material coletado. E se for coletado por escarro induzido, também anotar esse dado na etiqueta. No caso de entrega do frasco de coleta, já identificado, não colocar a etiqueta cobrindo a graduação do volume. Lembrando sempre de marcar com caneta de retroprojetor a marca de 10 ml. Essa marcação vai ajudar o usuário a saber se já conseguiu expectorar o volume necessário para o exame. Então, vamos falar dos registros de enfermagem. Ações de enfermagem sempre precisam ser registradas no prontuário do usuário, e podemos seguir as mesmas orientações utilizadas nas anotações sobre a coleta de fezes para exames laboratoriais. Temos então o exemplo. 19 de setembro de 2021, 17 horas. Orientado o usuário verbalmente e por simulação os procedimentos adequados para a coleta de escarro espontâneo. Solicitado ao mesmo para que durma esta noite sem travesseiro. Incentivado a ingesta de pelo menos 8 copos de água. E orientado quanto à contribuição destas medidas para a obtenção da amostra. Entregue o coletor universal devidamente identificado. Técnica em Enfermagem Marina Santos Corém Rio de Janeiro 00001. O registro de que foi entregue o frasco coletor ao cliente, pode ser visto como algo desnecessário por alguns profissionais. Porque para que o cliente faça a coleta, é preciso ter o frasco. Então, entende-se que o correto foi feito. Mas se a sua instituição tem um padrão de registro ou por conta da auditoria dos planos de saúde, essas informações são importantes, não deixe de incluir em sua anotação. Outro exemplo. 20 de setembro de 2021, 7 horas. Encaminhado o material, escarro coletado através de expectoração espontânea para a realização do exame de baciloscopia. Escarro com aspecto mucopurulento. Material encaminhado ao laboratório de parasitologia. Técnica em Enfermagem Marina Santos Corém Rio de Janeiro 00001. Mais uma vez. O registro que o material foi encaminhado ao laboratório, não se faz necessário porque seu envio será protocolado. Mas, como na situação anterior, se tem um padrão de registro dessas informações na sua instituição, também é melhor incluir. Espero ter ajudado. Até mais.